Srimad Bhagavatam, sexto canto, capítulo 2. Ajamila é libertado pelos Vishnu-dutas. Shukadeva Goswami disse: Meu querido rei, os servos do Senhor Vishnu são sempre muito hábeis em lógica e argumentos. Após ouvirem as afirmações dos Jamadutas, eles responderam o seguinte: Os Vishnudutas disseram: quão doloroso é que a irreligião esteja se infiltrando numa assembleia onde dever-se-ia manter a religião. Na verdade, aqueles que estão encarregados de primar pelos princípios religiosos estão desnecessariamente punindo uma pessoa que, não tendo pecados, não merece punição alguma. Um rei ou um funcionário governamental devem ser tão bem qualificados para que, devido à afeição e o amor, possam agir como pai, mantenedor e protetor dos cidadãos. Devem dar bons conselhos aos cidadãos e instruí-los de acordo com as escrituras autênticas e devem ser equânimes para com todos. Dhamaraja é exemplo disto, pois ele é o mestre supremo da justiça, e aqueles que seguem seus passos também servem de exemplo. Contudo, se tais pessoas deixam-se corromper e demonstram parcialidade, punindo uma pessoa inocente e imaculada, onde os cidadãos se refugiarão em busca de proteção e segurança. A massa da população segue o exemplo de seus líderes na sociedade e imita-lhes o comportamento. Ela aceita como evidência qualquer coisa que os líderes aceitem. As pessoas, em geral, não são muito avançadas em conhecimento através do qual possam discriminar entre religião e irreligião. O cidadão inocente e sem iluminação é como um animal ignorante que dorme em paz com sua cabeça no colo de seu dono, fielmente acreditando em que este lhe dá proteção. Se um líder realmente tem um bom coração e é digno da fé que nele deposita uma entidade viva, como pode ele punir ou matar uma pessoa ingênua que, com boa fé e amizade, se lhe tenha rendido por completo? Ajamila já expiou todas as suas ações pecaminosas. Na verdade, ele expiou não apenas os pecados executados em uma vida, mas aqueles praticados em milhões de vidas, pois, em condição desamparada, ele cantou o santo nome de Narayana. Muito embora ele não tivesse cantado com pureza, cantou sem cometer ofensas, e, portanto, agora tornou-se puro e elegível à liberação. Os Vishnudutas prosseguiram. Mesmo anteriormente, enquanto comia e em outras ocasiões, Ajamila costumava chamar seu filho dizendo: Meu querido Narayana, por favor, venha cá. Embora chamasse o nome de seu filho, todavia ele pronunciava as 4 sílabas Narayana, simplesmente cantando o santo nome de Narayana. Dessa maneira, ele praticou a expiação necessária para remi-lo das reações pecaminosas de milhões de vidas.
O canto do santo nome do Senhor Vishnu é o melhor processo de expiação para um ladrão de ouro ou outras coisas preciosas, para um bêbado, para alguém que trai um amigo ou parente, para alguém que mata um brahmana, ou para aquele que faz sexo com a esposa de seu guru ou de outro superior. É também o melhor método expiatório para quem assassina mulheres, o rei ou o pai, para alguém que chacina vacas e para todos os outros homens pecaminosos. Pelo simples fato de cantar o santo nome do Senhor Vishnu, os maiores pecadores podem atrair a atenção do Senhor Supremo, que, portanto, considera: porque este homem cantou o meu santo nome, meu dever é protegê-lo. Seguindo as cerimônias ritualísticas védicas ou submetendo-se a expiações, os homens pecaminosos não se purificam tanto quanto cantando uma só vez o santo nome do Senhor, Hari. Embora a expiação ritualística possa deixar alguém livre de reações pecaminosas, ela não o faz ingressar no serviço devocional, ao contrário do canto dos nomes do Senhor, que suscita nessa pessoa a lembrança da fama, das qualidades, dos atributos, dos passatempos e da parafernália do Senhor. As cerimônias ritualísticas de expiação recomendadas nas escrituras religiosas são insuficientes para limpar todo o coração, pois, após a expiação, a mente volta a fixar-se em atividades materiais. Por conseguinte, para alguém que deseja libertar-se das reações fruitivas de atividades materiais, o canto do mantra Hare Krishna, ou a glorificação do nome, fama e passatempos do Senhor, é recomendado como o mais perfeito processo de expiação, porque com esse canto a pessoa erradica por completo a poeira do seu coração. Na hora da morte, a Jamila, sentindo-se desamparado e falando bem alto, cantou o santo nome do Senhor Narayana. Bastou este canto para que ele ficasse livre das reações de toda a vida pecaminosa. Portanto, ó servos de Jamaraja, não queirais que ele receba a punição de ser lançado em condições infernais, e, portanto, eximi-vos de levá-lo até vosso mestre. Aquele que canta o santo nome do Senhor livra-se imediatamente das reações de ilimitados pecados. Mesmo que cante indiretamente, querendo indicar alguma outra coisa, por brincadeira ou por entretenimento musical, ou mesmo negligentemente. Isto é aceito por todos os sábios entendidos em escrituras. Se alguém canta o santo nome de Hari e então morre em decorrência de um infortúnio acidental, como, por exemplo, ao cair do telhado de uma casa, ao escorregar e sofrer fraturas de ossos em acidente de estrada, ao ser picado por uma serpente, ao ser fustigado de dores e febre alta, ou ao ser ferido por uma arma, imediatamente absolve-se de entrar na vida infernal, mesmo que seja um pecaminoso. As autoridades
que são estudiosos e sábios eruditos, certificaram-se cuidadosamente de que devem se expiar os pecados mais graves, submetendo-se a um rigoroso processo de penitência, e devem se expiar pecados mais leves, submetendo-se a penitências leves. Entre mentes, o canto do mantra Hare Krishna elimina todos os efeitos de atividades pecaminosas, sem levar em conta se são leves ou graves. Embora alguém possa neutralizar as reações da vida pecaminosa através de austeridade, caridade, votos e outros métodos semelhantes, estas atividades piedosas não podem erradicar de seu coração os desejos materiais. Entretanto, se ele servir aos pés de lótus da personalidade de Deus, libertar-se-á imediatamente de todas essas contaminações. Assim como o fogo reduz às cinzas a grama seca, do mesmo modo, o santo nome do Senhor, cantado quer consciente, quer inconscientemente, fatalmente reduz às cinzas todas as reações das atividades pecaminosas de alguém. Se alguém, ignorando a potência de um certo remédio, toma esse remédio ou é forçado a tomá-lo, o remédio agirá mesmo que essa pessoa não o saiba, porque sua potência independe do grau de compreensão do paciente. Do mesmo modo, muito embora alguém desconheça o valor de cantar o santo nome do Senhor, quer ele cante consciente ou inconscientemente, o canto será muito eficaz. Sri Shukadeva Goswami prosseguiu: Meu querido rei, tendo assim julgado perfeitamente os princípios do serviço devocional, ocasião em que expuseram suas razões e argumentos, os mensageiros do Senhor Vishnu soltaram do cativeiro dos Jamadutas o Brahmana Ajamila e salvaram-no da morte iminente. Meu querido Maharaja Parikshit, ó subjugador de todos os inimigos, após ouvirem a resposta dos mensageiros do Senhor Vishnu, os servos de Jamaraja foram ter com este e explicaram-lhe tudo o que ocorrera. Ao se libertar dos laços dos servos de Jamaraja, o Brahma Ajamila, agora livre do temor, voltou à razão e imediatamente ofereceu reverências aos Vishnudutas, prostrando-se com a cabeça aos seus pés de lótus. Estava extremamente satisfeito com a presença deles, pois vira-os salvar-lhe a vida das mãos dos servos de Jamaraja. Ó impecável Maharaja Parikshit, os mensageiros da Suprema Personalidade de Deus, os Vishnudutas, perceberam que a Jamila tentava dizer algo, e assim subitamente desapareceram de sua presença. Após ouvir o colóquio entre os Jamadutas e os Vishnudutas, a Jamila pôde compreender os princípios religiosos que agem sob os três modos da natureza material. Mencionam-se esses princípios nos três Vedas. Ele também pôde compreender os princípios religiosos transcendentais, que estão acima dos modos da natureza material
e que dizem respeito à relação entre o ser vivo e a personalidade de Deus. Ademais, a Djamila ouviu a glorificação do nome, fama, qualidades e passatempos da Suprema Personalidade de Deus. Assim, ele tornou-se um devoto perfeitamente puro. Daí pôde lembrar-se de suas atividades pecaminosas, às quais lamentou muito tê-las cometido. A Djamila disse: ai de mim, sendo um servo dos meus sentidos, como me degradei! Caí de minha posição de Brahmana devidamente qualificado e gerei filhos no ventre de uma prostituta. Oh, que toda a condenação caia sobre mim! Agi tão pecaminosamente que degradei minha tradição familiar. Na verdade, abandonei minha casta, bela e jovem esposa para fazer sexo com uma prostituta degenerada, acostumada a beber vinho. Que toda a condenação caia sobre mim. Meu pai e minha mãe estavam velhos e não tinham nenhum outro filho ou amigo que tomassem conta deles. Porque não cuidei deles, eles viveram muitas dificuldades. Oh, como um abominável homem de classe inferior, ingratamente larguei-os nesta condição. Agora está claro que, como consequência dessas atividades, um pecaminoso como eu tem que ser atirado a condições infernais, reservadas àqueles que quebraram os princípios religiosos e onde deverão sofrer misérias extremas. O que vi foi sonho ou será que foi realidade? Vi homens terríficos, munidos de cordas, que vinham prender-me e arrastar-me. Aonde foram? E aonde foram aquelas 4 belíssimas pessoas liberadas que me salvaram do aprisionamento e pouparam-me de ser arrastado às regiões infernais? Certamente sou muito abominável e desafortunado de ter imergido num oceano de atividades pecaminosas. Entretanto, devido às minhas atividades espirituais anteriores, pude ver aquelas 4 personalidades elevadas que vieram resgatar-me. Agora, em decorrência da visita deles, sinto-me muitíssimo feliz. Se não fosse meu serviço devocional passado, como é que eu, um impuríssimo mantenedor de uma prostituta, obteria a oportunidade de cantar o santo nome de Vaikunta Pati, quando estava prestes a morrer? De certo, isto não seria possível. A Djamila prosseguiu: sou um trapaceiro desavergonhado que matou sua cultura bramínica. Na verdade, sou o pecado personificado. Que sou eu em comparação ao auspiciosíssimo canto do santo nome do Senhor Narayana? Sou uma pessoa muito pecaminosa. Porém, como obtive esta oportunidade, devo exercer pleno controle sobre minha mente, vida e sentidos. E devo sempre ocupar-me no serviço devocional para que não volte a cair na profunda escuridão e ignorância da vida material. Devido ao fato de identificarem-se com o corpo, as pessoas sujeitam-se aos desejos de obter gozo dos sentidos, e assim ocupam-se nas mais diferentes espécies de ações piedosas e impiedosas.
Isto constitui o cativeiro material. Agora, desvencilhar-me-ei do meu cativeiro material, que foi propiciado pela energia ilusória da personalidade de Deus, agindo sob a forma de mulher. Sendo uma alma muito degradada, caí vítima da energia ilusória e tornei-me como um cão dançarino, conduzido pela mão de uma mulher. Então abandonarei todos os desejos luxuriosos e livrar-me-ei desta ilusão. Tornar-me-ei um misericordioso amigo bem-querente de todas as entidades vivas e sempre absorver-me-ei em consciência de Krishna. Simplesmente porque cantei o santo nome do Senhor na companhia dos devotos, meu coração agora está se purificando. Portanto, não voltarei a cair vítima dos falsos encantos do gozo dos sentidos materiais. Agora que me fixei na verdade absoluta, a partir de então não me identificarei com o corpo. Abandonarei as falsas concepções de eu e meu e fixarei minha mente aos pés de lótus de Krishna. Devido a um momento de associação com os devotos, os Vishnudutas, a Jamila teve determinação de desapegar-se do conceito de vida material. Assim, livre de toda a atração material, ele imediatamente partiu para Hardwar. Em Hardwar, a Jamila refugiou-se num templo de Vishnu, onde executou o processo de Bhakti Yoga. Ele controlou seus sentidos e aplicou toda a sua mente a serviço do Senhor. A Jamila ocupou-se em serviço devocional pleno. Assim, arrancou sua mente do processo de gozo dos sentidos e absorveu-se por completo em pensar na forma do Senhor. Quando sua inteligência e mente fixaram-se na forma do Senhor, o Brahmana Ajamila voltou a ver diante dele 4 pessoas celestiais. Ele pôde entender que eram as mesmas que vira antes, e assim ofereceu-lhes suas reverências, prostrando-se diante delas. Ao ver os Vishnudutas, a Jamila abandonou seu corpo material em Hardwar, às margens do Ganges. Recuperou seu corpo espiritual original, que era o corpo apropriado para um associado do Senhor. Acompanhado dos mensageiros do Senhor Vishnu, a Jamila subiu a bordo de um aeroplano feito de ouro. Passando pelas rotas aéreas, ele foi diretamente à morada do Senhor Vishnu, o esposo da deusa da fortuna. A Jamila era um brahmana que, devido à má associação, abandonara toda a cultura bramínica e princípios religiosos. Tornando-se muito caído, ele roubava, bebia e realizava outros atos abomináveis. Chegou ao ponto de manter uma prostituta. Assim, ele estava destinado a ser arrastado para o inferno pelos mensageiros de Jamaraja, mas foi imediatamente resgatado por um simples vislumbre do canto do santo nome Narayana. Portanto, quem deseja libertar-se do cativeiro material
deve adotar o processo de cantar e glorificar o nome, a fama, a forma e os passatempos da Suprema Personalidade de Deus, em cujos pés permanecem todos os lugares sagrados. Ninguém pode obter o devido benefício com outros métodos, tais como expiação piedosa, conhecimento especulativo e meditação através da yoga mística, porque mesmo após seguir tais métodos, de novo adotam-se as atividades fruitivas, pois a pessoa é incapaz de controlar a mente que está contaminada pelas qualidades básicas da natureza, a saber, paixão e ignorância. Porque esta muito confidencial narração histórica tem a potência de eliminar todas as reações pecaminosas, aquele que a ouve ou a descreve com fé e devoção não está mais fadado à vida infernal. Não importa que ele possua um corpo material ou quão pecaminoso tenha sido. Na verdade, os Jamadutas que cumprem as ordens de Jamaraja não se aproximam dele nem sequer para vê-lo. Após abandonar seu corpo, ele retorna ao lar, retorna ao Supremo, onde é muito respeitosamente recebido e reverenciado. Enquanto sofria na hora da morte, a Jamila cantou o santo nome do Senhor. Embora o canto se dirigisse a seu filho, todavia ele regressou ao lar, regressou ao Supremo. Portanto, se uma pessoa fiel canta o santo nome do Senhor e não comete ofensas, que dúvidas poderá haver quanto ao seu retorno ao Supremo? Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do 6º canto, 2º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado A Jamila é libertado pelos Vishnudutas. Srimad Bhagavatam, 6º canto, capítulo 3, Jamaraja instrui seus mensageiros. O rei Parikshit disse: Ó meu senhor, ó Shukadeva Goswami, no que se refere às atividades religiosas e irreligiosas, Jamaraja é o controlador de todas as entidades vivas. Mas sua ordem não se concretizou. Quando seus servos, os Jamadutas, informaram-no de sua derrota ante os Vishnudutas, que os impediram de prender a Jamila, que respondeu ele: Ó grande sábio, nunca antes se ouviu em parte alguma que uma ordem de Jamaraja gorasse. Portanto, creio que as pessoas ficarão duvidando disto, e só tu poderás esclarecê-las. Como esta é minha firme convicção, por favor, explica as razões desses eventos. Sri Shukadeva Goswami respondeu: Meu querido rei, ao se verem frustrados e derrotados pelos mensageiros de Vishnu, os mensageiros de Jamaraja aproximaram-se de seu mestre, o controlador de Samyamani Puri e senhor das pessoas pecaminosas, para notificar-lhe este incidente. Os Jamadutas disseram: Querido senhor, quantos controladores ou governantes há neste mundo material? Quantas causas são responsáveis de fazer com que se manifestem os vários resultados de atividades executadas
sob a influência dos três modos da natureza material, Sattva-guna, Rajoguna e Tamoguna. Se neste universo existem muitos governantes e magistrados que discordam da punição e recompensa a serem distribuídas, suas ações contraditórias neutralizarão umas às outras, e ninguém será punido ou recompensado. Caso contrário, se seus atos contraditórios deixarem de neutralizar uns aos outros, todos terão que ser punidos e recompensados ao mesmo tempo. Os Jamadutas prosseguiram: visto que há diferentes karmis ou trabalhadores, pode haver diferentes juízos ou governantes para administrar-lhes justiça. Mas, assim como um imperador soberano controla diferentes administradores departamentais, deve haver um controlador supremo para orientar todos os juízes. O juiz supremo tem que ser um, e não muitos. Acreditávamos que fosses o juiz supremo e que tua jurisdição abrangesse inclusive os semideuses. Tínhamos a impressão de que eras o mestre de todas as entidades vivas, a autoridade suprema que discrimina entre as atividades piedosas e impiedosas executadas por todos os seres humanos. Agora, porém, vimos anulada a punição prescrita sob tua autoridade, uma vez que tua ordem não foi acatada por 4 maravilhosas e perfeitas pessoas. Seguindo tua ordem, estávamos para trazer o pecaminosíssimo Ajamila aos planetas infernais, quando aquelas belas pessoas de Siddhaloka cortaram à força as cordas com as quais o prendíamos. Logo que o pecaminoso Ajamila pronunciou o nome Narayana, aqueles 4 belos homens imediatamente chegaram e tranquilizaram-no, dizendo: não temas, não temas. Desejamos que vossa onipotência nos diga quem são eles. Se julgas que somos capazes de entendê-los, por favor, revela-nos quem são eles. Sri Shukadeva Goswami disse: sendo então crivado destas perguntas, o Senhor Dhyamaraja, o controlador supremo das entidades vivas, ficou muito satisfeito com seus mensageiros por ouvi-los falar o santo nome de Narayana. Lembrou-se dos pés de lótus do Senhor e começou a responder. Dhyamaraja disse: meus queridos servos, vós me aceitastes como o Supremo, mas de fato eu não o sou. Acima de mim e acima de todos os outros semideuses, incluindo Indra e Chandra, existe um Supremo Mestre Controlador. As manifestações parciais de sua pessoa são Brahma, Vishnu e Shiva, que estão encarregados da criação, manutenção e aniquilação deste universo. Ele é como os 2 fios que formam o comprimento e a largura de um tecido entrançado. O mundo inteiro é controlado por ele, assim como um touro é controlado por uma corda fincada em seu nariz. Assim como o condutor de um carro de bois amarra cordas nas narinas dos seus bois para controlá-los, a Suprema Personalidade de Deus ata todos os homens através de suas palavras nos Vedas, que estabelecem os nomes e atividades
das diversas ordens da sociedade humana, Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra. Com temor, todos os membros dessas ordens adoram o Senhor Supremo, oferecendo-lhe presentes de acordo com suas respectivas atividades. Eu, Dhyamaraja, Indra, o Rei dos Céus, Nriti, Varuna, Chandra, o Deus da Lua, Agni, o Senhor Shiva, Pavana, o Senhor Brahma, Surya, o Deus do Sol, Vishvasu, os 8 Vassos, os Sandhyas, os Marutis, os Rudras, os Siddhas, e Mariti e outros grandes rishis que estão ocupados em manter os afazeres departamentais do universo, bem como os melhores dos semideuses, encabeçados por Brihaspati, e os grandes sábios, liderados por Brigu, certamente estamos todos livres da influência dos 2 modos básicos da natureza material, a saber, paixão e ignorância. Entretanto, embora estejamos no modo da bondade, não conseguimos entender as atividades da personalidade de Deus. Que então se há de dizer de outros que, sob a ilusão, meramente especulam tentando conhecer Deus? Assim como os diferentes membros do corpo não podem ver os olhos, as entidades vivas não podem ver o Senhor Supremo, que, como superalma, está situado nos corações de todos, seja através dos sentidos, através da mente, através do ar vital, através dos pensamentos dentro do coração ou através da vibração de palavras. As entidades vivas não podem definir a verdadeira natureza do Senhor Supremo. A Suprema Personalidade de Deus é autossuficiente e tem completa independência. Ele é o mestre de todos e de tudo, sendo inclusive o mestre da energia ilusória. Ele tem sua forma, qualidades e características. E assim é que seus mensageiros, os Vaishnavas, os quais são muito belos, possuem aspectos físicos, qualidades transcendentais e uma natureza transcendental muito parecidos com os que ele tem. Com total independência, eles vivem percorrendo este mundo. Os mensageiros do Senhor Vishnu, que são adorados até mesmo pelos semideuses, possuem maravilhosos traços corpóreos, tais quais os de Vishnu, e só muito raramente alguém consegue vê-los. Os Vishnudutas protegem os devotos do Senhor das mãos dos inimigos, das pessoas invejosas e inclusive da minha jurisdição, bem como das perturbações naturais. Os verdadeiros princípios religiosos são decretados pela personalidade de Deus. Embora plenamente situados no modo da bondade, nem mesmo os grandes sábios, rishis, que ocupam os planetas mais elevados, podem definir os verdadeiros princípios religiosos. Tampouco o podem os semideuses e os líderes de Siddhaloka, e isto para não mencionar os asuras, os seres humanos comuns, os Vidyadharas e os Charanas. O Senhor Brahma, Bhagavan, Narada, o Senhor Shiva, os 4 Kumaras, o Senhor Kapila, o filho de Devahuti, Swayambhuva Manu,
Prahlada Maharaja, Janaka Maharaja, o avô Bhisma, Bali Maharaja, Shukadeva Goswami e eu próprio conhecemos o verdadeiro princípio religioso. Meus queridos servos, este princípio religioso transcendental, conhecido como Bhagavata Dharma, ou rendição ao Senhor Supremo e amor a Ele, não está contaminado pelos modos materiais da natureza. Ele é muito confidencial e difícil de ser entendido pelos seres humanos comuns. Mas, se por acaso alguém tem a boa fortuna de compreendê-lo, liberta-se de imediato e assim retorna ao lar, retorna ao Supremo. O serviço devocional, começando com o canto do santo nome do Senhor, é, na sociedade humana, o princípio religioso definitivo da entidade viva. Meus queridos servos, aos quais coloco em pé de igualdade com meus filhos, vede só quão glorioso é o canto do santo nome do Senhor. Sem saber que estava cantando o santo nome do Senhor, o grandemente pecaminoso Ajamila cantou esse nome com o único propósito de chamar seu filho. Entretanto, ao cantar o santo nome do Senhor, lembrou-se de Narayana, e assim foi imediatamente salvo dos grilhões da morte. Portanto, deve-se entender que cantando o santo nome do Senhor e cantando suas qualidades e atividades, a pessoa livra-se facilmente de todas as reações pecaminosas. Este é o único processo recomendado a alguém que deseja livrar-se das reações pecaminosas. Mesmo quem canta o santo nome do Senhor com pronúncia inapropriada, ficará aliviado do cativeiro material se cantar sem cometer ofensas. Ajamila, por exemplo, era extremamente pecaminoso, mas enquanto morria, ele meramente cantou o santo nome, e embora chamasse seu filho, alcançou completa liberação porque lembrou-se do nome de Narayana. Porque estão confundidos pela energia ilusória da personalidade de Deus, Yajnavalkya e Jaimini e outros compiladores das escrituras religiosas não podem conhecer o secreto e confidencial sistema religioso dos 12 Mahajanas, ou autoridades. Eles não podem entender o valor transcendental de executar serviço devocional ou de cantar o mantra Hare Krishna, porque suas mentes deixam-se atrair pelas cerimônias ritualísticas mencionadas nos Vedas, especialmente no Yajurveda, Samaveda e Rig Veda. Sua inteligência tornou-se obtusa. Assim, eles estão ocupados em coletar os ingredientes para as cerimônias ritualísticas que produzem apenas benefícios temporários, tais como elevação a Swargaloka, onde então se pode gozar de felicidade material. Eles não se sentem atraídos ao movimento de Sankirtana, ao contrário, estão interessados em Dharma, Artha, Kama e Moksha, ou religião, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e liberação. Portanto, considerando todos esses pontos, os homens inteligentes decidem-se a eliminar todos os problemas
adotando o serviço devocional de cantar o santo nome do Senhor, que está situado nos corações de todos e que é uma mina de todas as qualidades auspiciosas. Punir essas pessoas foge à minha alçada. De modo geral, elas jamais cometem atividades pecaminosas. Mas mesmo que por descuido ou por confusão ou ilusão, às vezes cometam atos pecaminosos, são protegidas das reações pecaminosas porque sempre cantam o mantra Hare Krishna. Meus queridos servos, por favor, não vos aproximeis desses devotos, pois eles se renderam plenamente aos pés de lótus da personalidade de Deus. Eles são equânimes com todos, e suas glórias são cantadas pelos semideuses e pelos habitantes de Siddhaloka. Por favor, nem sequer chegueis perto deles. Eles sempre são protegidos pela massa da personalidade de Deus. E, portanto, o Senhor Brahma e eu, e até mesmo o fator tempo, não temos competência de castigá-los. Os Paramahansas são pessoas elevadas que não gostam do gozo material e que sorvem o mel dos pés de lótus do Senhor. Meus queridos servos, trazei-me para serem punidas somente as pessoas que têm aversão ao gosto deste mel, que não se associam com Paramahansas e que estão apegadas à vida familiar e ao gozo mundano, que formam o caminho que leva ao inferno. Meus queridos servos, por favor, trazei-me apenas aquelas pessoas pecaminosas que não usam suas línguas para cantar o santo nome e as qualidades de Krishna, cujos corações nem sequer uma vez lembram-se dos pés de lótus de Krishna, e cujas cabeças nem sequer uma vez prostram-se diante do Senhor Krishna. Enviai-me aqueles que não executam os deveres que lhes cabem prestar a Vishnu, e que são os únicos deveres da vida humana. Por favor, traze-me todos esses tolos e patifes. Então, Dhyamaraja, considerando a si mesmo e a seus servos como ofensores, falou o seguinte, pedindo perdão ao Senhor. Ó meu Senhor, ao prenderem um Vaishnava do quilate de Ajamila, meus servos de certo cometeram uma grande ofensa. Ó Narayana, ó pessoa suprema e mais velha, por favor, perdoai-nos. Devido à nossa ignorância, deixamos de reconhecer a Jamila como servo de vossa onipotência. E assim, com certeza, perpetramos uma grande ofensa. Portanto, de mãos postas, imploramos o vosso perdão. Meu Senhor, já que sois supremamente misericordioso e sempre estais repleto de todas as boas qualidades, por favor, perdoai-nos. Oferecemo-vos nossas respeitosas reverências. Shukadeva Goswami continuou: Meu querido rei, o canto do santo nome do Senhor é capaz de extinguir até mesmo as reações dos maiores pecados. Portanto, o canto do movimento de Sankirtana é a atividade mais auspiciosa em todo o universo. Por favor, tenta compreender isto para que os outros também levem isto a sério. Quem constantemente ouve e canta o santo nome do Senhor
e quem ouve e canta acerca de suas atividades pode muito facilmente alcançar a plataforma de serviço devocional puro, o qual pode tirar a sujeira acumulada em seu coração. Ninguém pode alcançar esta purificação meramente seguindo votos e executando cerimônias ritualísticas védicas. Os devotos que sempre lambem o mel dos pés de lótus do Senhor Krishna não se importam absolutamente com as atividades materiais, que são executadas sob os 3 modos da natureza material e que trazem apenas misérias. Na verdade, os devotos jamais abandonam os pés de lótus de Krishna, evitando, assim, de retornarem às atividades materiais. Outros, entretanto, que se dedicam aos rituais védicos, porque negligenciaram o serviço aos pés de lótus do Senhor e estão encantados pelos desejos luxuriosos, às vezes executam atos de expiação. Entretanto, estando incompletamente purificados, eles retornam vezes e mais vezes às atividades pecaminosas. Após ouvirem da boca de seu mestre sobre as glórias extraordinárias do Senhor e de seu nome, fama e atributos, os Jamadutas ficaram pasmados. Desde então, assim que veem um devoto, ficam com medo dele e não ousam olhar para ele novamente. Quando o grande sábio Agastya, o filho de Kumbha, residia nas colinas Malaya e adorava a suprema personalidade de Deus, aproximei-me dele e ele explicou-me esta história confidencial. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 6º canto, 3º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Jamaraj instrui seus mensageiros.